Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, eu sou cirurgião dentista e também sou acadêmico de medicina. E uma coisa que eu quero falar com vocês é sobre um tema que viralizou aqui no meu canal do YouTube, que é sobre a transmissão do vírus HIV. Então eu fiz um vídeo explicando se o sexo oral transmite o vírus HIV, e esse vídeo viralizou e diariamente surgem diversas dúvidas sobre pessoas relatando situações e perguntando se existe um risco de infecção naquela situação. Por exemplo, tem gente que pergunta: fiz sexo oral com a garota de programa e a camisinha estourou, qual o meu risco de infecção? Então eu decidi juntar todas essas dúvidas de vocês e fazer um vídeo explicando qual o risco de infecção pelo vírus HIV nas diversas formas que pode haver de contato com esse vírus. Então eu vou explicar com base em estudos científicos, principalmente do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que é o CDC, e documentos também da UNAIDS. Então eu vou utilizar todas essas informações para explicar para vocês quais os riscos de infecção pelo vírus HIV nas diversas formas de contato, bem como quais são as variáveis. Vou explicar também formas de vocês se prevenirem, e explicar coisas que podem aumentar ou diminuir o risco de infecção, tá certo? Mas antes disso, gente, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para você não perder mais nenhum conteúdo. Só são conteúdos pensados com carinho para que eu possa informar vocês, tirar a dúvida de vocês, tranquilizar vocês e trazer saúde para vocês, E curte esse vídeo se você acha que é um vídeo muito interessante, relevante, explicado de uma forma que ninguém tinha falado antes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessas informações, tá certo? Então se inscreve e curte para não perder mais nada. E agora, vamos às informações. Primeiro, gente, eu queria explicar para vocês como é que acontece a infecção pelo vírus HIV. Para haver infecção, para haver a transmissão do vírus HIV, a reprodução desses vírus, eles têm que ter contato com o nosso sangue, com células sanguíneas nossas, células imunológicas. Esse é um vírus que ele tem tropismo, ou seja, ele tem afinidade, ele tem a chave para penetrar em alguns tipos de células nossas. Então, HIV significa vírus da imunodeficiência adquirida. É em inglês, essa sigla, por isso que está ao inverso, Mas essa é a tradução, vírus da imunodeficiência adquirida, por isso que o termo é HIV. O que é que esse HIV tem, gente? Ele tem, gente, um receptor de superfície, uma chavinha, que ela se liga a 3 tipos de células, principalmente os linfócitos TCD4, mostrando uma imagem para vocês, os macrófagos e as células dendríticas. Esses 3 tipos de células são células imunológicas nossas. Elas são ativadas quando há algum invasor no nosso corpo. Então elas detectam esses invasores e muitas vezes fazem o nosso sistema imunológico reconhecer esses invasores e formarem uma imunidade mais específica contra esses invasores. E o vírus HIV, gente, ele tem uma chavinha que ele consegue se ligar à superfície dessas células e se fusionar com essas células, liberando o DNA desses vírus dentro dessas células, fazendo o DNA desses vírus se aglomerar, junto com dessas células, então incorporar o DNA desses vírus ao dessas células, e assim esses vírus conseguem utilizar o maquinário dessas células para reproduzirem novos vírus, e no final acabam matando essas células. Por isso que normalmente na infecção do HIV existe uma inversão. Por exemplo, quando o aumento de carga viral, ou seja, tem muito mais vírus na corrente sanguínea, há uma diminuição dos linfócitos TCD4, porque justamente para matar ou para liberar mais vírus na corrente sanguínea, os linfócitos TCD4 têm que morrer. E quando há morte desses linfócitos TCD4, muitas vezes o paciente apresenta sinais de imunidade baixa. Então esse paciente pode ter infecções oportunistas. Então ele pode ter infecções gastrointestinais com mais frequência, diarreias, vômitos. Ele pode ter febre, ele pode ter gripes e resfriados, infecções de garganta com mais frequência. Pode ter infecções fúngicas como candidíase, outras infecções virais como por exemplo o herpes. E outras ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis, podem aparecer nesse paciente por conta da baixa imunidade, que antes conseguia controlar essas infecções. Mas como o vírus HIV mata as células imunológicas, a imunidade fica baixa e essas infecções podem aparecer. Então o vírus HIV ele consegue se reproduzir dessa forma. Entrando nessas células, após acessar a corrente sanguínea, eles entram nessas células, agregam o DNA deles ao dessas células, escravizam essas células, matam elas e liberam mais vírus na corrente sanguínea. E esse é o ciclo do vírus HIV. Existem formas em que esse vírus consegue chegar na corrente sanguínea mais fácil. E existem formas que são mais difíceis. Então, nesse vídeo eu vou explicar para vocês qual seria o risco de infecção pelo vírus HIV nas diversas formas de contato. Lembrando que esse estudo, gente, foi baseado em um cálculo a cada 10 mil exposições. Então, levando em consideração, é como se o paciente tivesse sido exposto 10 mil vezes àquela forma de contato pelo vírus HIV
qual seria o risco em essas 10 mil vezes em ele contrair o vírus HIV. Então, esse estudo é baseado a cada 10 mil exposições. Por isso que eu sempre vou falar para vocês, a cada 10 mil exposições, tá certo? E existem algumas variáveis que podem aumentar o risco dessa infecção. Por exemplo, carga viral alta. Ou seja, como eu expliquei para vocês, quando o vírus HIV está se reproduzindo dentro do corpo da pessoa que foi infectada, ele vai liberando cada vez mais vírus e matando cada vez mais células imunológicas. Então, a carga viral vai estar alta. E vocês vão concordar comigo que quando tem mais vírus na corrente sanguínea, a chance desse vírus escapar, né, para outro corpo, nas diversas formas de contato, é maior do que se tiver menos vírus. Então, a carga viral alta aumenta o risco de infecção da pessoa que teve contato com esse vírus HIV, certo? Outra questão que pode aumentar o risco de infecção, por exemplo, o sexo peniano vaginal, ou seja, um pênis na vagina, sem preservativo, e a mulher está menstruada, ou seja, tem um contato com sangue. O sangue é onde estão os vírus. Então, o risco de infecção se torna maior, tá certo? Então, existem situações que o risco de infecção é maior. Por exemplo, no sexo oral, pênis na boca, por exemplo, ou então vagina na boca. Ali existe um contato, né, que pode acontecer, se esses vírus entrar na corrente sanguínea, apesar de ser baixo, pode acontecer, mas o que pode aumentar esse risco, por exemplo, gengivite, machucados na boca como aftas, né, inflamações na boca, facilitam o contato desse vírus com o sangue. Então tudo isso aumenta o risco. Mas agora que vocês já entenderam, eu vou explicar para vocês qual é o risco de contato nas diversas formas de contato, tá certo? Bom, gente, primeiro eu vou explicar nas formas de contato com sangue, né? As formas que a gente pode chamar de parenteral. A primeira que eu vou especificar é pela transfusão sanguínea. Agora eu vou enfatizar uma coisa. A transfusão sanguínea hoje, gente, é extremamente segura. E essa forma de transmissão pelo vírus HIV é raríssima, certo? Então, eu só estou trazendo esses dados porque estavam no documento do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos e também da UNAIDS, tá certo? Então, digamos, se uma pessoa fez 10 mil transfusões sanguíneas, o risco de se infectar, digamos que essas 10 mil transfusões sanguíneas estavam com o vírus HIV. O risco de contrair o vírus HIV nessas 10 mil transfusões sanguíneas é de 9.250, ou seja, é alto. Porque justamente está sendo feita uma transfusão sanguínea que já tem o vírus, vai ser mais fácil do vírus penetrar nas células. Mas eu vou enfatizar, hoje os mecanismos de transfusão sanguínea são extremamente seguros e rigorosos. Então, hoje esse risco de transmissão é muito raro, tá certo? Um segundo risco que eu vou falar para vocês, gente, é sobre o compartilhamento de seringa para o uso de drogas. Existem algumas drogas, como por exemplo a heroína, que as pessoas utilizam seringa e compartilham dessas seringas para injetarem a droga na corrente sanguínea. E como há um contato com diferentes sangues, né? E se tiver alguém infectado, então digamos, a cada 10 mil vezes que houve esse contato através do compartilhamento de seringas para o uso de drogas, existe um risco de contágio de 63. Ou seja, a cada 10 mil vezes que você fez uma transfusão sanguínea, um compartilhamento de seringas para o uso de drogas, em 63 chances você tem de se infectar. Cada 10 mil, 63, tá certo? Já no percutâneo, que é acidentes perfuro-cortantes, digamos, uma pessoa é técnica em enfermagem, foi aplicar a vacina em outra pessoa e após isso se furou com a seringa que aplicou a vacina nessa pessoa. Então digamos que ela fez isso 10 mil vezes em pacientes que tinham HIV, certo? Ou seja, todas as pessoas que tomaram as vacinas tinham HIV. E dessas 10 mil vezes que ela aplicou essa vacina, ela se furou as 10 mil vezes. É uma coisa bem difícil de acontecer, né? Mas é para vocês entenderem como é feito esse cálculo. Então, de a cada 10 mil acidentes perfuro-cortantes com seringas contaminadas com o vírus HIV, o risco de infecção é de 23. Então, essa foi na classe dos acidentes parenterais ou também, digamos, intramusculares, que são contato com sangue através das vias sanguíneas, né, das veias e artérias, ou também intramuscular, tá certo? Ou percutâneo passando a pele. Então, esse seria o risco. O maior na transfusão de sangue, de 92%, seguido pelo compartilhamento de seringa para uso de drogas, de 0,0063%, seguido pelo acidente com pérfuro cortantes, que é de 0,0023%, tá certo? Agora vamos, gente, para as vias sexuais de fato,
que são os contatos sexuais, as diversas formas sexuais, e qual seria o risco de infecção pelo vírus HIV nessas diversas formas sexuais. A primeira que eu vou falar para vocês, gente, é o sexo anal receptivo, ou seja, o, digamos, popular passivo ou passiva. É a pessoa que está recebendo a penetração do pênis no seu ânus, é o passivo da relação. O risco de contágio nessa infecção, então, digamos, a pessoa foi passiva 10.000 vezes com uma pessoa que tem o vírus HIV, que está infectada com o vírus HIV. Qual o risco dessa pessoa se infectar nessas 10.000 exposições? O risco de se infectar nessas 10.000 exposições é de 138. Então, trazendo para as porcentagens, é de 0,013, certo? Então, o risco é de 138 a cada 10.000 exposições. Então, dos que eu já falei agora, o primeiro risco é na transfusão sanguínea, que eu já expliquei para vocês que é muito raro hoje, né? O segundo risco é pelo sexo anal receptivo, ou seja, para os passivos. E o terceiro risco é pelo compartilhamento de seringa para o uso de drogas. Esse até então está no ranking 3. Vamos para as próximas formas de contato. O sexo anal insertivo, ou seja, o ativo, quem penetra no ânus. Digamos que o passivo está infectado com a HIV. E foi feita 10.000 contatos com esse vírus HIV. Foram feitas 10.000 penetrações, né? 10.000 contatos com esse vírus HIV. Qual o risco que o ativo tem de se infectar com o vírus HIV? É de 11, gente. Então, a cada 10.000, existe um risco de 11 desse ativo se infectar, que é no sexo anal insertivo, quem está penetrando, tá certo? No sexo pênis-vagina receptivo, ou seja, um pênis penetrando na vagina. A pessoa com a vagina é quem está recebendo. Então, é nesse caso, quem está recebendo um pênis na vagina. A cada 10.000 exposições ao vírus HIV dessa forma, o risco de infecção, o risco de contato é de 8. Então, a cada 10.000, uma pessoa que está recebendo um pênis na vagina, ela tem 8 chances de se infectar com o vírus HIV. E o sexo pênis-vagina insertivo, ou seja, quem está penetrando na vagina. Então, um pênis entrando na vagina. Qual o risco de infecção pelo vírus HIV nessa forma? A cada 10.000 exposições. O risco é 4 vezes em cada 10.000 exposições. 4 chances em cada 10.000 exposições. Agora, gente, para o sexo oral insertivo, ou seja, a pessoa está fazendo sexo oral, está praticando sexo oral. Ela está literalmente chupando, digamos assim, tanto no pênis quanto na vagina. O risco é muito baixo, então o risco calculado também é de 1 a 4. Pode variar se tem contato com sangue de menstruação, se tem contato, dependendo da carga viral. Então o risco varia de 1 a 4 no sexo oral insertivo, ou seja, quem chupa. E no sexo oral receptivo, quem recebe, o risco é semelhante, mas ainda é mais baixo. Então a pessoa que é chupada tem um risco ainda mais baixo do que quem chupa, certo? E existem, gente, outras formas de contato pelo vírus HIV em que existe um consenso que possa existir essa forma de infecção com o vírus HIV, só que é bem provável que aconteça uma transmissão do vírus HIV dessa forma, tá certo? Então as formas são mordendo, cuspindo, arremessando fluidos corporais, como por exemplo, sêmen ou saliva, e compartilhando brinquedos sexuais, como por exemplo, vibradores, né? Aqui, nesse documento da UNAIDS, eles falam que existe uma possibilidade, só que é muito improvável que aconteça, tá certo? Então, aqui, gente, é praticamente impossível de acontecer nessas formas, tá certo? Sobre, gente, a prevenção. Qual seria a prevenção do vírus HIV? É utilizar o preservativo. Até porque o preservativo barra esse contato com os fluidos corporais que iriam transmitir o vírus HIV. Então, o preservativo é a melhor forma que nós temos. Temos outras formas muito positivas também, que é a PrEP. A PrEP significa profilaxia pré-exposição, ou seja, você toma antes de praticar o ato sexual. Então existe a prevenção que a gente chama combinada, que você usa tanto o preservativo quanto a PrEP. Então o risco reduz ainda mais, se torna mais raro de acontecer uma infecção pelo vírus HIV. Mas digamos, o paciente que usa PrEP, ele pode reduzir a infecção pelo vírus HIV em até o risco de infecção em até 90%. Então a PrEP tem se mostrado segura, mas ela deve ser tomada de forma correta, certo? Existe a PrEP que é utilizada de forma já diária e existe a PrEP que a gente fala sobre demanda, em que o paciente vai tomar quando ele calcula que vai ter um episódio que ele possa ter alguma exposição de riscos. Então, tem essa PrEP sob demanda e a PrEP de uso diário.
Então são comprimidos que podem ser usados de forma diária, né? Em que essa PrEP vai funcionar como um bloqueio. Se o vírus HIV entrar na corrente sanguínea do paciente, essa PrEP vai bloquear que esse vírus HIV consiga acessar a célula, entrar na célula para escravizar ela, ou até pode matar esse vírus HIV antes dele conseguir chegar perto de uma célula. Então a PrEP funciona dessa forma, por isso que ela previne até 90% dos casos de infecção pelo vírus HIV, tá certo? Outra questão, gente, é que essa PrEP, ela tá mais indicada para homens que fazem sexo com outros homens, para pessoas transexuais e transgêneros e para profissionais do sexo. Mas, obviamente, hoje também está disponível em drogarias, então as pessoas podem comprar. E, obviamente, tem que ser orientadas por um profissional da saúde, de preferência, um infectologista, um médico infectologista, tá certo? Existe também, gente, a PEP. A PEP é profilaxia pós-exposição. Nesses casos, a PEP está indicada para uma exposição de risco, digamos. O preservativo estourou, a camisinha estourou, né? Abuso sexual, pérfuro cortantes, né? Acidente com pérfuro cortantes, compartilhamento de seringa para uso de drogas. Então aí está indicada a PEP. A PEP age de forma semelhante, certo, gente? Ela bloqueia o acesso desse vírus, as vias que ele pode penetrar e escravizar células, e também mata esses vírus quando eles acessarem a corrente sanguínea. Então a PrEP ou a PEP também são artifícios que podem ser utilizados. Já a PEP, ela tem que ser utilizada quanto antes possível for após a exposição de risco. Então, por exemplo, se a pessoa teve exposição de risco agora, ela tem que usar imediatamente. Então, com 24 horas, o sucesso da prevenção da infecção pelo vírus HIV é de até 95%. À medida que avança o tempo, esse sucesso vai diminuindo. E após 72 horas, não é indicado a pessoa utilizar a PEP. Então, o máximo de tempo é 72 horas após a exposição de risco para você buscar um profissional para fazer, digamos, essa administração desse medicamento, que normalmente é tomado por 28 dias. Então, após o uso da PEP, o paciente faz o teste de HIV consecutivo, digamos, a cada 6 meses ou 1 ano, dependendo das orientações, e aí vai analisando a efetividade da PEP, tá certo? Então, gente, previnam-se, né? O sexo é positivo, o sexo é benéfico, faz bem para a saúde, mas deve ser feito com cuidado e com responsabilidade, tá certo? Então vocês têm várias formas de se prevenir e também testem-se. É importante testar cada 4 meses, 6 meses, 1 ano. E outra dica, bônus. Por exemplo, a pessoa acha que está com HIV. Em quanto tempo ela deve fazer o teste? Então, gente, existe uma situação chamada de janela imunológica, né? Que é quando o vírus pode não ser percebido pelos testes de detecção, que é o que pode dar o que a gente chama falso negativo. A pessoa achar que está negativo, mas depois positivar, porque existe essa janela imunológica até que os exames detectem presença do vírus na corrente sanguínea. Então, essa janela imunológica pode durar 30 dias. Então, o melhor tempo para fazer um teste para confirmar uma infecção pelo HIV é após 30 dias, tá certo? Se fez antes de 30 dias, repete após 30 dias, porque esse antes de 30 dias pode dar um resultado que a gente chama falso negativo, tá certo? Qualquer dúvida, gente, pode deixar nos comentários, que eu vou ter prazer em responder todos na medida do possível, né? Se inscreve no meu canal para você não perder mais nenhum conteúdo a partir de hoje. Curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante e interessante, que eu te ajudei de alguma forma, tá certo? Para quem precisa de consulta, eu vou deixar o WhatsApp da minha auxiliar aqui e vocês vão ter mais informações sobre a consulta dela lá, tá certo? E eu também estou em outras redes sociais, como o TikTok e o Instagram. Vou deixar o @ aqui para vocês me seguirem lá também, tá certo? Beijão, gente. Até a próxima e se cuidem, viu?